Se você puder abrir a sua Bíblia em Números, no capítulo 13. Sabe, irmãos, a gente parece que a cada período tem um depósito dentro do espírito da gente, que a gente vai liberando, até que aquele depósito parece que ele é liberado e vem outro depósito. E isso é algo que tem estado no nosso entendimento, no nosso coração. Eu queria poder falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu vou ler 3 textos. Seria mais ou menos como se nós fosse desenhar um boneco, uma pessoa. E com esses 3 textos eu quero apontar a cabeça, os pés, as mãos, e depois você já entende que vamos preencher o corpo. Está em Números, no capítulo 13. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos, cabeças dos filhos de Israel. Versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de vidro com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali, os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens gigantes de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. 2 Coríntios, ou 2 Coríntios 4, 4. Vou ler o versículo 3 e o 4. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que é o que eu quero enfatizar, mas vou ler o 3 e o 4 só para entender o suporte desse versículo. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto,
para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, com letra minúscula, se referindo ao Lúcifer, a anticristo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Evangelho de João, se você voltar, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. É um versículo só. Se você não chegar lá, eu vou só ler ele. Não tenha preocupação de ter que abrir. Diz assim: Jesus, não adianta, os bereanos vão abrir, então eu vou esperar. Eu gosto, prefiro assim. Prefiro. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, respondeu a quem? A Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Uau! Uma das coisas que mais temos trabalhado, e Deus dá para cada homem, para cada mulher, uma espécie de É muito interessante, a gente quem conhece cabeleireiro, barbeiro, gente que corta cabelo, eles cortam muitos tipos de cabelos, mas a tesoura deles parece que sempre tem um lugar que vai mais ou menos daquele jeito que ele gosta e sabe cortar melhor, e parece que vai sempre para aquele lá. Por mais que ele atende às necessidades de muita gente, mas a gente tem uma característica. Deus, quando chama alguém para carregar uma mensagem do Evangelho, Ele vai explanar sobre o reino de Deus, mas Ele sempre tem uma carga, uma ferramenta específica. E uma das coisas que Deus tem conferido ao meu espírito sempre é a respeito de trazer uma lucidez e um exercício de ter um batismo de consciência sobre o novo nascimento, sobre em que realidade espiritual nós fomos inseridos quando nascemos de novo. Eu digo isso porque pelo fato de que eu me converti na igreja católica. Então, como eu sempre fui muito religioso, fui um católico muito fervoroso, eu tinha para mim realmente que eu estava me relacionando com a realidade do Deus vivo naquilo. Quando aos meus 25 anos de idade, eu nasci de novo ali dentro, não tive uma experiência com o meio evangélico, eu nasci de novo ali dentro. Uau! Simplesmente meu espírito, quando nasceu de novo, tudo mudou. Porque uma realidade você lidar com as informações do Jesus histórico, e uma outra realidade você ter um toque, uma relação com Cristo ressuscitado. Porque não se trata mais de uma informação, não se trata mais de uma catequese religiosa, de uma cultura familiar cristã, seja o que for. É uma realidade espiritual que um homem e uma mulher, quando nasce de novo, ele é inserido. É o novo nascimento. E eu sempre fui muito voltado e sou para a sombra das realidades espirituais. Por quê? Porque Jesus deixa claro, muito claro, no livro de Mateus, quando ele é indagado sobre o reino de Deus, ele diz: o reino de Deus ele não vem com aparência visível. Ou seja, tudo que você vê e tudo que você toca não é reino de Deus, porque ele diz: o reino de Deus não vem com aparência visível. E Paulo traz uma espécie de uma explicação dizendo: o reino de Deus não é comida, porque comida tem a ver com o mundo físico. O reino de Deus não é bebida, porque bebida tem a ver com o mundo físico. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus ele é paz. O reino de Deus é alegria. Os valores do reino são questões internas, invisíveis, mas que é a realidade espiritual que só pode ver quem nasceu de novo. Então o que é o novo nascimento? Paulo explica dizendo que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a glória do Evangelho de Cristo. E Jesus vai dizer a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Então o que é nascer de novo? É ganhar um olho espiritual para ver o reino de Deus, que é invisível, perpétuo e inabalável. O novo nascimento me confere um olho para ver o reino de Deus, que é tudo o que esse olho vê, que é nada que esse olho vê, é contrário. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nós não andamos por vista, andamos por fé, trazendo duas realidades antagônicas, contrárias. Nós não andamos por vistas, andamos por fé. Alguém gosta de dizer que o contrário de fé é tudo que eu vejo. E eu gosto de trabalhar e lidar com as sombras das realidades espirituais. Porque se o reino de Deus é invisível, eu estou lidando com o reino invisível. A partir de mim, para você, eu estou aqui agora, em cima desse tapete, desse carpê, dessa plataforma. Você pode tocar em mim. O apóstolo Paulo, ele estava sentado numa cadeia, chão frio, sentado no fundo de uma cadeia, chão gelado, ali algemado. Deram um papel e uma caneta, e ele começa a escrever a carta aos Efésios, e ele abre já no versículo 3 dizendo: nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O corpo físico dele não falou com ele, o chão da cadeia não falou com ele, o corpo dele estava ali, mas isso não conversava com ele. Ele estava sentado com Cristo nas regiões celestiais. Porque quem nasce de novo anda nesse lugar, regiões celestiais. O que é regiões celestiais? É uma faixa de Gaza espiritual, aonde você entra, guerreia e estabelece um lugar ali. E eu gosto de trabalhar com a sombra das realidades espirituais. Por quê? Porque uma realidade é você sair do Egito, e outra realidade é você entrar em Canaã. Porque sair do Egito fala de salvação, entrar em Canaã fala de reino. Para sair do Egito, você tem um batismo no Mar Vermelho. Para entrar em Canaã, você tem um batismo no Rio Jordão. Quando você é salvo, sai do Egito, primeiro é salvo, depois é batizado. No reino, você primeiro é batizado para depois ser salvo. No Egito, quando você é salvo, passa no Mar Vermelho, é batizado ali. Ali não precisa de sacerdócio, ali não precisa de altar. Mas para entrar em Canaã, precisa de altar, precisa de sacerdócio. Por quê? Porque Canaã fala de reino, e reino fala de governo. É quando Deus transiciona a sua mente. Não é só o seu espírito que foi salvo, sua mente é renovada, porque você estabelece um lugar de governo. Por quê? Porque Jesus não é senhor de ovelhas ele é pastor, ele é senhor de senhores. E quando o povo que já tinha saído do Egito, eles tinham o direito de ver o reino. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Pode ser criado numa igreja, mas não vai ver o reino. Pode ter uma catequese religiosa, mas não vai ver o reino. Você pode ter duas pessoas na cadeira de uma congregação. Uma está no reino, a outra não está no reino. As duas dizem aleluia, as duas dizem glória a Deus, as duas têm Bíblia, mas uma está no reino, outra não está no reino, mas estão na mesma congregação. Mas isso aqui não é reino. O reino de Deus, ele é invisível. O reino de Deus, ele não vem por aparência. E quando eles estão para acessar a terra prometida, Deus dá uma fala para Moisés e diz: Moisés, escolhe 12 homens. 12 homens. Não qualquer um, mas cabeças de filho. Cabeça de filho que sejam pais. Os 12 melhores. Importa dizer que não foi qualquer um. Deus falou: Moisés, separa o top 12 e envia para espiar a terra. Esses 12 foram. Eles entraram na terra, passaram 40 dias, investigaram, mapearam a terra, tudo aquilo que Deus mandou fazer. Espiar para nós é uma coisa assim. Não, ali no original é esquadrinhar a terra, mapear ela. Quando eles voltam, eles precisam trazer um relatório para Moisés. E eles trazem.
E eles dizem: como Moisés, como Deus falou que a terra é. Tudo que se planta nessa terra dá. Essa terra, ela mana leite e mel, como Deus falou. Para carregar um cacho de uva, precisou 2 homens. Trouxemos, está aqui, exatamente como Deus falou. É a terra. Mas isso não tem muita importância. O que importa é o que Deus não falou. A terra tem gigante. As pessoas assustam a gente. Eu acho que nós não vamos dar conta. Deus não tem condições de nos colocar lá. Quantos entendem o que estamos falando? Está exatamente como Deus falou. Mas isso parece que não tem muita importância. Tem importância o que Deus não falou. E eles voltaram, trazendo esse relatório. O que queremos dizer com isso? A entrada em Canaã, ela é estabelecida com a maneira que eu enxergo as coisas, a maneira com que eu vejo as coisas. Por isso quem não nasceu de novo não pode ver o reino. Agora importa eu pensar como as coisas acontecem para ver o reino. Eu já disse isso aqui, quando o pastor Jackson, a pastora Josi estavam grávidos. O pastor Jackson, ele lê e decora a bula de remédio, tudo que você imaginar ele sabe, porque ele lê e grava. Então quando eles estavam grávidos, ele leu tudo sobre embrião, sobre gravidez. E ele falou uma coisa. Ele disse o seguinte: Juscelio, uma criança quando nasce, ela só enxerga 30 centímetros. Ok, eu pensei, essa informação vai mudar a minha vida. Mas você entra no carro e vem embora. E o Espírito Santo começa a falar algumas coisas. E isso faz muito sentido. Quando uma criança nasce, o Criador estabeleceu dela enxergar só 30 centímetros. Por quê? Quando um bebê nasce, ele não tem percepção de si mesmo. Ele não se enxerga. Ele não se percebe a partir dele. Ele não se percebe a partir dele mesmo. Ele se percebe a partir de quem ele está olhando, a partir de quem ele vê. Então o Criador colocou que ele enxergasse só 30 centímetros, que é a altura do seio da mãe, do peito da mãe, no rosto da mãe, para que ele veja exatamente a pessoa que mais a ama e ele já se perceba amado ao nascer. Por isso que o diabo investe tanto em depressão pós-parto, para que a criança já se veja mal amada. Quantos entendem o que estamos falando? Só que isso nos transporta para uma outra realidade. Por quê? Porque Deus fez Adão do barro. Adão já existia no Espírito, está escrito em Gênesis 1:27, ele criou. Mas ele não existia para uma realidade humana. Ele não existia para esse mundo humano. Então Deus, quando soprou naquele barro, na humanidade de Adão, Deus soprou em Adão. Quando Deus soprou, Adão abre o olho. Adão acabou de existir dentro dessa realidade humana. Ele não tem uma percepção de si mesmo. Então quando ele abre os olhos, quem ele vê? Ele vê Deus. E Adão passa a se ver e se perceber a partir de quem? A partir de Deus. Adão nunca olhou para Adão a partir de Adão. Adão sempre olhou para Adão a partir de Deus. Mas uma tragédia acontece. E importa que é dentro dessa tragédia que eu e você nascemos. Por quê? Porque nascemos mortos em Adão. Um homem e uma mulher nascem na condição do Adão caído, Adão morto, desligado de Deus. E eles se encontravam todo dia. Por que a Deus e Adão se encontravam todo dia? Porque era uma maneira de Deus renovar em Adão a maneira de Adão se enxergar segundo Deus era, a imagem e semelhança. Mas na queda, alguma coisa aconteceu tão trágica, que Deus aparece para aquele encontro diário, e Adão não está. E Deus diz: Adão, onde você está? Cadê você, Adão? Então Adão aparece e diz: Deus, o Senhor não tem noção do que aconteceu. Me fala, Adão. Senhor,
Quando o Senhor estava aproximando, eu escutei os seus passos. Então eu olhei para mim. Adão nunca tinha olhado para Adão a partir de Adão. Adão só olhava para ele a partir de Deus. E Adão se via como Deus o via. Então eu olhei para mim, Senhor, e eu vi que eu estava nu. Então eu não fui ao seu encontro. Eu fiquei com medo de me aproximar. Eu fiquei com medo de chegar. Porque eu olhei para mim, eu vi que eu estava nu. E eu disse: o Senhor vai me matar, o Senhor vai me castigar. E Deus disse: Adão, o que houve? Até hoje, até ontem, Adão, você sempre olhou para você a partir de mim. E agora você inverteu isso e decidiu olhar para mim a partir de você. E aqui tudo mudou. Porque naquele dia a queda e a morte do pecado inverteu isso. Adão passou a olhar para Deus a partir dele, e querendo interpretar Deus a partir da sua queda. Até aquele dia, Adão, na sua humanidade, a parte de um homem imperfeita, no sentido que é a parte humana, não espírito. Adão cai, e Adão deixa de olhar para o mundo imperfeito a partir do mundo perfeito, e passa a olhar para o mundo perfeito a partir do mundo imperfeito. A partir desse dia, Adão passa a tentar ler Deus a partir das suas mazelas. Nunca olhe para Deus a partir das suas mazelas. Olhe para você a partir dele, como ele lhe vê. E agora não havia mais um remédio para isso. Até que quando Cristo, na sua morte e ressurreição, Ele dá a você e a mim a capacidade de nascer de novo. E na nossa capacidade de nascer de novo, eu ganho um olho espiritual para poder ver o reino invisível, olhar a mim como Deus me vê e como eu sou no Espírito, porque no Espírito eu já estou pronto. Por isso então entendemos o Salmo número 1, que eu insisto em dizer: o Salmo número 1 não é o número 1 porque um dos 150 tinha que ser o número 1, não. O Salmo número 1, ele é o número 1 porque ele é a matriz de todos os salmos. E ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no caminho, no conselho dos ímpios, e nem não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque isso é um declínio. Primeiro ele anda no conselho dos ímpios, logo ele vai parar no caminho dos pecadores, e é uma questão de tempo para sentar na roda dos escarnecedores. Isso é um declínio espiritual. Aí o versículo continua dizendo, o Salmo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Uau! E nela medita dia e noite. Não lê, medita. Pense, é impossível que alguém leia dia e noite. Você vai ler em alguns momentos, mas vai meditar dia e noite. Por quê? Porque uma coisa é ler, outra coisa é meditar. Quando você lê com os olhos físicos e sabe o que está escrito. Quando você medita, você vê com o seu espírito o que Deus quer mostrar com aquilo que você está lendo. Meditar é diferente de ler. Você lê com os olhos físicos, mas medita com o olho do espírito. Agora entenda uma coisa: como que funciona a dinâmica de um olhar, de um ver no olho físico. O olho físico, ele precisa de uma realidade para o seu mundo físico, para ele ver alguma coisa. Tem anjos aqui, irmãos, mas eu não estou vendo. Tem câncer sendo dissolvido aqui, mas eu não estou vendo. Tem pessoas nascendo de novo, mas eu não estou vendo. Quando eu leio, eu enxergo o que está escrito, o mesmo que o teólogo enxerga, o mesmo que o ímpio enxerga, o mesmo que o satanista enxerga, mas com o olho do Espírito. Se eu medito, eu vejo o que Deus mostra com o que está escrito. Olha, vamos entender melhor isso. O olho físico precisa de uma realidade física. O meu globo ocular, ele envia uma mensagem, essa mensagem vai. Quando ela toca em algo desse mundo físico, bateu, ela devolve para mim a imagem, e meu cérebro tem a mensagem da imagem, e eu vejo.
Só que quando eu nasci de novo, eu nasci no reino de Deus. Esse olho não pode ver nada sobre o reino, só os olhos do novo nascimento. E isso só acontece quando eu medito. Por quê? Só quando eu medito na palavra, quando eu medito nas escrituras, o meu olho espiritual, a dinâmica é a mesma. É ali que ele vai tocar numa realidade do reino do Espírito e devolve a informação para mudar o que esse olho está vendo. O que mudou Caleb? Caleb não viu o que os outros viram, viu igual, mas meditou na palavra. E quando ele conferiu que era como Deus havia escrito, o que Deus não falou não importa mais. Eu não posso querer ler o mundo perfeito a partir do mundo imperfeito. Deus me deu os olhos do novo nascimento para olhar para o mundo imperfeito a partir do mundo perfeito e ser uma resposta de cura e redenção para esse lugar. E quem entra nesse exercício são esses que Deus envia para mapear a terra de coisas onde estão difíceis. Quem tem olhos espirituais, irmãos, quem tem olhos físicos vai ver que a nação brasileira foi saqueada nos seus cofres. E quando você entra para conversar, vai ver que muitos dos nossos dinheiros está em Cuba, está sei lá onde. Muitos dinheiros, parece que a nação foi saqueada nos seus cofres. Quem tem olho espiritual sabe que a grande chaga, o grande saque dessa nação não foi no campo do dinheiro, da finança, mas no campo moral. E vai ver que o rombo é muito pior do que se pode imaginar. Mas esses que têm olhos que meditam, Deus pode mostrar o pior do que está acontecendo. Por quê? Porque esse mapa, esse relatório não rouba dele. Não, muito pelo contrário. Entenda uma coisa: quando eles voltaram dizendo para Deus: Deus, nós olhamos para eles e nós éramos aos nossos próprios olhos como um gafanhoto diante deles. E sabe de uma coisa, Deus? É assim que eles nos enxergavam. Como você se enxerga? Você acha que o mundo te vê assim? Só quem enxergou o gigante chamado Golias foram todos que foram para a guerra. Davi não enxergou um gigante, Davi enxergou um incircunciso. O único cara que não viu o gigante foi Davi. Ele viu um incircunciso, porque ele estava pautado na aliança que ele tinha com Deus. Ele não estava pautado no tamanho do que ele estava vendo. Não estamos falando de uma ministração motivacional, mas da fé que opera pelos olhos de Deus. Então eles voltaram dizendo: Deus, nós vimos a terra, e sabe de uma coisa? O Senhor não tem condições de nos colocar lá. Nós precisamos avisar o Senhor sobre o que o Senhor não falou. Por que a gente tenta explicar para Deus? Você já viu Jesus disse para Pedro: Pedro, você me presta o meu barco que eu preciso operar algumas ações sobrenaturais aí. Sim, Senhor. E Pedro entrou no barco. Jesus, irmãos, expulsou muitos demônios. Jesus curou muitos enfermos. Fez milagres, curas, portentos, coisas sobrenaturais. Pedro sentado ali vendo Jesus fazer tudo aquilo. Quando acabou aquilo tudo, Pedro ainda estava na força, porque não tinha pescado nada. Tudo que Jesus operou ali para a vida de Pedro não mudou nada. E é horrível você ver Jesus usar o teu barco para abençoar os outros, mas o seu problema não é resolvido. Quantos pastores tem aqui, sabe o que eu estou falando? Quantos homens e mulheres de Deus que tem um chamamento para a obra, que já viram Deus usar o seu barco para abençoar um monte de gente, mas o seu parece que não muda nada. Você está com o teu casamento em problemas. Chega pessoas com problema no casamento, você dá uma orientação, resolve o dela, mas não resolve o seu. Você está quebrado financeiramente, vem uma pessoa com problema financeiro, você dá uma sugestão, funciona para ela, mas o seu não. Daqui a pouco Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, agora você vai
jogar rede ali, e você vai pegar uma pesca que você nunca pegou. Se Jesus, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não quero lhe ofender não, mas assim, expulsar demônio, eu nunca vi ninguém igual ao Senhor. Curar enfermidade igual ao Senhor, eu já vi profeta, gente de poder, mas o Senhor ganha. Até ressuscitar mortos, que eu nunca vi nada disso. Agora deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O meu problema, pesca, quem entende sou eu. Cara, não vai dar. O senhor não dá conta de resolver o meu problema, aquele de pesca eu entendo. Porque o conhecimento do problema dele era maior do que aquele que estava querendo solucioná-lo. Quantos entendem o que estamos falando? Para mim, o meu problema não vai dar. Irmão, você já parou para pensar? Como igreja, irmão, se entrar uma pessoa agora aqui, chegar aqui na frente e dizer que ela matou, que ela roubou, que ela usou crack, cocaína, cogumelo e tudo que você pensar, irmãos, todo mundo aqui tem fé para Jesus mudar a vida dela. Mas quando fala de alguém da nossa família, não, cara, esse eu já conheço, como a gente conhece de tempo já, cara, é muito orgulho, é soberba, não. Irmão, por que da gente, o problema da gente, a gente não tem? Porque quando eu nasci de novo, o Senhor me deu e assim como uma criança começa enxergando 30 centímetros e ela vai alongando a sua capacidade de enxergar, assim é a visão do homem e da mulher de Deus, que precisa ser ampliada, precisa ser desenvolvida. A sua mente precisa ser transicionada para olhar para o mundo imperfeito a partir do mundo perfeito, porque esse é o papel do novo nascimento. Dá olhos para ver o que esse olho não vê. E quando eles voltam com o relatório, por que estamos falando isso? Entenda uma coisa, meu amado, por favor, pense, não tenha isso como uma pregação, tenha isso como uma elucidação de um entendimento espiritual. Você não imagina, você já parou para pensar, por acaso não existiria nenhum pedaço de chão que Deus, arrancando o povo do Egito, pudesse levar eles, que não tivesse ninguém morando em cima, gente? Cara, que coisa é essa? Por que Deus arranca um povo do Egito e dá essa terra para vocês? Uma terra cheia de gente em cima, uma terra com gigantes em cima. O que Deus está falando? Porque isso é o novo nascimento. Quando você nasce de novo, o seu espírito nasceu de novo. Agora essa terra cheia de gigante, amedrontando sobre as coisas que no espírito já estão prontas e dizendo que é sua, é ela que precisa ser vencida. São os gigantes aqui que precisam ser derrubados, e a maneira com que eu os enxergo é que vai determinar se eu os derrubo ou não. E como eu os vejo aqui, eu os enxergo como gigante, mas se eu medito nas escrituras, as promessas estão aqui. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não colocou eles dentro da terra. Eles não chegaram lá e a terra estava livre. Entenda uma coisa, eles não chegaram na terra prometida e a terra era deles. Eles chegaram lá com um direito de posse. Qual? A palavra de Deus dizendo: essa terra é de vocês, não é deles. Quando você nasceu de novo, você nasceu de novo no Espírito, você não nasceu de novo na sua mente. Essa terra aqui, agora você tem um direito, aqui um direito de posse. Porque ainda que a Bíblia diz que você seja mais do que vencedor, ainda que a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, o que faz com que você e eu não abracemos essa causa? São os gigantes aqui que dizem ao contrário, mas Deus me deu um direito de posse para dizer: saia daí, porque enquanto eu não vencer aqui, eu não venço em volta de mim. Outro dia eu escrevi no Instagram. Eu não gosto de escrever coisas polêmicas, eu acho um pouco de bobagem fazer isso. Mas como
Eu não sou melhor do que ninguém. Também resolvi escrever coisas que são boas, mas que sozinha, isolada ali, serve mais para controvérsia do que para edificação. E eu escrevi que você não precisa se arrepender para ser perdoado. Entenda uma coisa: você não precisa se arrepender para ser perdoado. Uma pessoa muito bem intencionada, irmão de fé, querido e amado, não conheço, mas sei que no seu espírito ele estava ali passando a ideia dele. Ele disse: para ser perdoado precisa se arrepender, sim. Isso é o que a Bíblia toda, isso é a verdade de Deus sobre toda a luz da Bíblia. Ou isso é toda a Bíblia sobre a luz da verdade. Eu não cuido do Instagram, é a Belzinha que cuida. Esse pai tem esse comentário aqui. Eu disse: escreve aí, filha. Que bom para você, meu irmão, porque isso te dá o direito de não perdoar quem te ofende, te golpeia e não se arrepende. Eu já não tenho esse direito. Não te aprofunde muito nessa revelação, porque você vai perder esse direito. O que a Bíblia fala para você, irmão? Se alguém lhe ofende, lhe golpeia, essa pessoa precisa se arrepender para você perdoar? Tá, mas você acha que para você ser perdoado por Deus tem que se arrepender? Quer dizer que a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua capacidade é maior do que a de Deus. Parabéns, cara, você caminha num nível muito alto. Você acha que Deus vai pedir uma coisa para você que Ele já não tenha feito? O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Quem é pai, quem é mãe aqui, levanta a mão. Eu sei que o seu filho está perdoado antes de errar. Ah, mas você é melhor do que Deus. Tem disciplina, tem vara, tem correção, mas perdão, isso é uma coisa que não está em xeque. Então para que se arrepender? Irmãos, Jesus, Ele veio resgatar o que se havia perdido. Ele veio recuperar o que se havia perdido. Ele não veio só recuperar Adão, Ele veio recuperar o governo de Deus na terra através do homem. Que Adão, ao cair e pecar, ele entregou esse governo. Por isso que Jesus não venceu como filho de Deus, Ele venceu como filho do homem. Por quê? Porque a proposta final do perdão não é só me perdoar. A proposta final do perdão é me reposicionar daquele lugar que Adão caiu e que eu caio quando eu peco. Por isso, para ser perdoado, você não precisa se arrepender, mas para ser reposicionado, sim. Para ser reposicionado, sim. O que é a pregação do Evangelho? É a gente anunciar para aquela pessoa que ela já está perdoada. E quando ela descobre que ela já está perdoada, compungida por esse amor, ela se converte, ela se arrepende e ela volta ao lugar que lhe é de origem. Eu não quero mexer na teologia. Arrependei-vos e para conversão você vai precisar de arrependimento. Por isso que tem muito salvo não convertido. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino. E quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. Jesus entrou no reino do homem para que por meio dele você entre no reino de Deus. Ele era a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne. E como que se fez carne? Maria, você vai ter um filho de Deus no seu ventre. Você vai ter um filho, ele vai ser o salvador do mundo. Senhor, como que isso vai ser, meu Deus? Eu não conheço nenhum homem, nunca tive uma relação. Maria, o poder do Altíssimo, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então o Verbo e o Espírito Santo fecundaram o ventre de Maria, e ele entrou no reino do homem.
E eu nasço em Adão, no reino do homem. Quando o Espírito e a palavra fecunda o meu espírito, eu entro no reino de Deus. Ele é um acesso. Ele me dá o caminho inverso. Ele como Espírito entrou na carne, e eu como carne agora entro no Espírito. Ele é o acesso. Ele é a senha. Ele é a senha. Ele nos dá a capacidade do governo. Por isso é preciso vencer aqui os gigantes que estão aqui. Porque se eu governo aqui, se eu governo aqui, então o reino de Deus pode ter governo sobre a terra. Eu preciso ver o mundo caído a partir do mundo perfeito. Por isso que quando você olha para as experiências bíblicas, muitas vezes a gente como igreja olha realidades na terra e parece que Deus enfraquece. Deixa eu te falar para você da onde que nasceu essa palavra dentro do meu espírito. Deus me deu um favor e um DNA vocacional para a minha casa, para cuidar de casamentos, para cuidar de famílias. Só que quando eu assumi isso, eu nasci há 24 anos atrás no Espírito. Há 20 anos, 21 anos que eu já fizemos isso. Nossos primeiros 7, 8 anos de ministério de cuidando de casamentos na igreja, eu e a Lulu sempre éramos as pessoas mais novas de idade e com menos tempo de casamento. Eu sei que isso vai contra muitas coisas, e nos ajudou muito. Como eu não tinha experiência no meu casamento para ajudar alguém, era bom porque Deus não atrapalhava, usava só a Bíblia. Porque o cara que mais fala sobre casamento na Bíblia, no Novo Testamento, ele não era casado. Se usarmos só o Espírito e a Bíblia, vamos ser muito mais eficazes. Só que quando eu comecei sem muita experiência, sem conhecer muita Bíblia, sem conhecer muito Deus, de cada 10 casamentos com problema, 8 eu e a Lulu resolvíamos o problema. 2 eu não conseguia resolver, mas pelo menos não separava. E o tempo foi passando, e as coisas começaram a mudar. E até uns 2, 3 anos atrás, tive uma espécie de uma crise. Comecei a entrar num desgosto, uma espécie de um atestado de derrota ministerial. Porque cada casamento que eu arrumava, 5 estragava. E as apostilas vinham me ir, parece que não dava mais certo. E eu comecei a me sentir incapaz. Então tentei me resolver e me melhorar, e vou orar e vou buscar, e parece que eu não conseguia fazer mais nada além disso. Então veio o segundo pensamento: parece que Deus diminuiu o seu poder sobre a terra. E o Senhor leu o meu coração, e foi aí que Ele começou a ministrar e disse: nunca olhe para o mundo perfeito a partir do mundo imperfeito. Olhe para essa terra a partir de mim, não olha para mim a partir da terra. Nos dias do Egito, a igreja dentro do Egito, nos dias da matança das crianças, o WhatsApp da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, toda manhã cedo, 5 horas da manhã já tinha gente no WhatsApp dizendo: Faraó matou 8 crianças essa madrugada. 9 horas da manhã já tinha outra notícia: não, na verdade matou 12. Não, e agora de manhã já matou mais 4. E era só a notícia de matança. Todo o WhatsApp da igreja falava sobre todas as crianças que Faraó estava matando. Mas se você olhasse o WhatsApp no céu, o grupo do WhatsApp no céu, no meio dos anjos, era dizendo: está nascendo um libertador dessa geração, que vai arrancar esse povo das mãos do opressor. Havia uma realidade um pouco diferente, você não acha? Olhando de baixo para cima, Deus tinha esquecido do seu povo. Olhando de cima para baixo, o libertador estava nascendo. Eu não posso olhar para o mundo caído, eu não posso olhar para o mundo perfeito a partir do mundo caído, porque isso me rouba a minha fé. Deus me deu olhos espirituais. Por isso que a meditação é que me faz. O gigante não diminui de tamanho, mas diminui de tamanho dentro de mim.
No segundo filme de Nárnia, no segundo filme, a Lúcia encontra a Asla. E como já era o segundo filme, Lúcia estava maior. E o primeiro encontro dela com Asla, ela disse: Asla, como você está grande. E Asla disse: não, Lúcia, você é que cresceu. E quando você cresce, você me vê maior. A Asla não mudou de tamanho, mas quando você cresce, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é. Oh, quão grande é o meu Deus. sim, Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. quando você cresce, você vê Ele maior. Então eu preciso crescer. E o que me impede de crescer? Deixa eu lhe dizer o que lhe impede de crescer. Hoje é dia de polêmica, mas vamos lá. Na maioria dos casos, o que me impede de crescer não são as coisas do diabo, porque as coisas do diabo, você que está dentro do reino, lidando com esforço para conquistá-lo, como está escrito, já não são mais as coisas do diabo que lhe prende, mas as coisas de Deus que já venceram na sua vida. As coisas de Deus que Deus te deu e que Deus te mostrou e que Deus te ensinou, te abençoa até o dia que vence o prazo de validade para a sua vida. A partir daquele dia é um impedimento para você continuar o crescimento. Toda revelação, ela tem uma proposta: te arrancar de um lugar em Deus para outro lugar em Deus. Para isso você vai precisar largar as coisas de Deus para pegar as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, ele não foi criado aos pés de um satanista. Ele foi criado aos pés de um homem que ensinava a lei de Deus corretamente. E quando Cristo chegou, ele precisou largar o que era de Deus para pegar o que era de Deus. Por quê? Porque toda revelação tem a proposta de te mudar de lugar em Deus. E por quê? Por causa daquilo que você precisa ver. Porque o que decide o que você vê? O lugar que você está. E Deus só trabalha com o que você vê. Por isso é que Deus, quando mostra algo no Antigo Testamento dos profetas, dizia: profeta, o que você está vendo? E o profeta dizia: eu estou vendo tal coisa. Ok, a partir do que você está vendo eu vou trabalhar. Deus só trabalha a partir daquilo que você vê. Deus não trabalha com o que você não vê. E o que decide o que eu vejo? O lugar que eu estou. Quando eu mudo de lugar. Por isso que quando você cresce, você lhe vê maior. Agora, o que faz criar impedimentos para que eu cresça nele? Algumas coisas que ele mesmo me ensinou. Vamos tentar explicar isso. Você que já, teu filho era bebê, você colocava a fralda e ele fazia xixi na fralda. Chegou uma hora que você conversou com seu marido e disseram: está na hora dele fazer xixi no piniquinho. E agora? Põe ele para fazer xixi no piniquinho. Ele tem dificuldade ali, por quê? Por sua causa, porque você treinou ele na fralda. E agora o teu ensino é impedimento para ele crescer.
E agora ele tem que largar o que você ensinou para pegar o que você está ensinando, para ele se emancipar, se desenvolver e avançar para as coisas que você sonha para ele. Quantos entendem o que estamos falando? Toca a pessoa que está do seu lado e diz assim: não rejeita o piniquinho. Só que agora você pega e põe o filho no piniquinho. É assim que começa. Você não sabe se ele está com vontade de fazer xixi. Ele não está com vontade de fazer xixi. Você põe ele no piniquinho e fica esperando. Aí você liga a torneira, faz shhh. Ele tem que sentar no piniquinho sem ter vontade de fazer xixi, porque o pai está mandando. Parece não fazer sentido, mas a hora que a vontade vir, obrigado papai, porque você me fez sentar. Quando ele muda de lugar a sua vida, você não tem vontade, precisa de obedecer até que a vontade venha, para conhecer o benefício. Quantos entendem o que estamos falando? Porque venceu o prazo de validade daquilo que te abençoava. Mas foi Deus que me deu, foi o Senhor que me deixava fazer xixi. Aí sabe de uma coisa? Já nasceu outro bebê na casa, e você vê o seu irmão fazendo xixi na fralda. Oh, meu irmão está fazendo xixi na fralda, e o Senhor abençoou ele igual a mim. A idade do seu irmão é a idade do seu irmão, a sua é a sua. Não se balize no seu irmão, se balize no que eu estou te desenvolvendo. Alô? Quantos entendem o que estamos falando? Ele está nos introduzindo em coisas novas, para ampliar nossa visão. Você não começa tendo vontade, você começa obedecendo. Aleluia. Eu sempre falo sobre isso, vou repetir aqui. O maior desafio de um homem, um ser humano, é aprender a andar. Esse é o primeiro maior desafio. E o segundo maior desafio, andar de bicicleta. E é complicado, porque para a criança começar a andar. Por quê? Porque ela é treinada no colo até começar a andar. E agora, para ela andar, parece que ela tem que se separar um pouco. Alô? E o pai põe a criança ali, na paredinha, e diz: vem papai. E ela fica assim: vem você. Senão, o tempo do colo já acabou, eu quero que você ande. Vem papai. Não, vem o Senhor. O tempo do colo já acabou. Por quê? Porque tem irmãozinho chegando, a mamãe está grávida, a igreja está grávida, você precisa crescer, vem cá. Aí ele se encoraja. Quando ele se encoraja, ele vai, ele dá 2 passinhos, e ele vê o papai mais perto. Mas de repente, o que acontece? Porque nesse meio tempo o papai faz assim: meu Deus, mas estava tão perto, mas ficou mais longe. Eu obedeci para aproximar, e o Senhor parece que está mais distante. Ai, ai, ai. Eu obedeci para aproximar, e ele parece estar mais distante. Vem papai. Ele continua crendo. Baseado nos 2 passos que já deu, ele vai. Aí agora ele dá 3 passos. E o papai, o que ele faz? Vem papai. Isso não é possível. Essa Bíblia está errada. Não é possível. Vem papai. Chega uma hora, sabe o que ele faz? Ele se empolga e ele vai. Quando ele vai, ele sai rápido demais e cai. Quando ele cai, ele começa a chorar e diz: papai, não, Senhor, como o Senhor falou, eu fiz. Ah, meu Deus, aquilo não era profeta, não, é uma mãe de santo, não é possível. E o papai vem e diz: meu filho, levanta.
O tempo do colo já acabou. Quantas vezes você cair, todas as vezes eu vou te levantar. Mas eu quero que você ande. Aleluia. Leva-me além. Vai além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Agora a criança já está andando. A criança já até corre. Aí o pai vem e diz: vem cá, vou fazer você rodar numa velocidade que você nunca rodou antes. Sobe em cima dessa bicicleta aqui, que não é igual ao de hoje, não tem rodinha. É do meu tempo. Do meu tempo não tinha bicicleta de criança, era do pai. Você tinha que sair e ficar assim, ó, subir em cima. E agora ele segura no bagageiro de trás. Já dá uma coisa ruim na gente, por quê? Porque para andar ele ficava na frente, eu via. Agora eu não vejo mais nada, só tenho que obedecer o comando. Porque o tempo de ver já foi, agora é o tempo de obedecer comando. Porque Ele está me desenvolvendo. E o tempo de precisar ver, tocar, porque está desenvolvendo a minha fé, que é no Espírito. E agora tem um problema. Qual é o problema? O problema de andar foi o treinamento do colo. E agora o problema de andar de bicicleta foi o treinamento de andar. Porque na hora de andar o pai disse: olha, se você for cair, freia. E agora ele disse: se você for cair, pedala. Entenda uma coisa. Aproveita o humor para rir, mas entenda uma coisa: pode ser que você esteja emperrado num lugar onde Deus te ensinou sobre coisas que já venceu o prazo de validade. Vale para outros, mas não vale mais para você, se você quiser se desenvolver, se você quiser crescer. E agora ele vai, pedala. Pai, você está segurando? Claro, eu estou aqui, pedala. O pai já largou. O bagageiro. E ele se empolga. Lá na frente tem uma curva. Ele não vai fazer a curva. Ele vai cair na curva. Quando ele cair na curva, que ele sai ralar o joelho todo. Quando ele olhar para trás e ver que o pai está longe, ele fica muito ofendido. O papai me mentiu. O papai falou que estava segurando. E o papai vem: filho, entenda uma coisa, vem cá. Quantas vezes você cair, todas as vezes vou levantar. Agora para de chorar porque você caiu. E olha para trás e vê o quanto que você andou sem o papai segurar. Olha para trás e vê o quanto que você já andou sem o papai te segurar. Te levanta. Quantas vezes você cair, todas as vezes Ele vai te levantar. Suas quedas não decidem sua trajetória. Porque a vida em Deus e a vida ministerial é como você subir num prédio pela escada. Pense que cada andar tenha, 10 lances de degrau numa escada. A experiência de cair é a mesma. Se você cair no 9º degrau do 2º andar e cair do 9º degrau do 10º andar, a experiência da queda é a mesma, vai dar no chão. Acontece que se você já está no 10º andar, quando você cair do seu 9º degrau, que você dá no chão, quando você dá no chão, que você se machuca, que as suas emoções são feridas, que as coisas deram erradas, entenda, eu tenho falado isso e vou repetir: quando Deus te introduz numa nova realidade, você é imaturo para ela, você é inexperiente para ela, você vai ter que ter paciência com você, porque você não vai ter aquelas mesmas notas maravilhosas que você tinha na realidade anterior, onde você já dominava e tinha experiência. No futebol brasileiro existem 2 divisões importantes, a Série A e a Série B. Os 4 últimos colocados da Série A, no ano seguinte, eles caem para a Série B. Os primeiros 4 colocados da Série B, no ano seguinte, eles sobem para a Série A.
Irmãos, se você olhar a vida desses 4 que sobem na Série A, como era diferente de quando eles chegaram, terminaram a Série B. Eles terminaram a Série B com o estádio cheio. Eles terminaram a Série B com a classificação e o direito de subir para a Série A. No ano seguinte, na Série A, eles não trabalham para ser campeão, eles trabalham para não cair e não voltar. Você tem que ter paciência quando Deus te introduz numa nova realidade que você é inexperiente para ela. Ali seu orgulho não pode caber, porque você está acostumado a ter as notas daquela experiência que você é bom. Então, se você cai do 9º degrau, do 10º andar, quando você dá no chão, o diabo vem dizer para você: você nunca saiu nem do térreo, é isso aí, onde é que você está armado no chão. E o Espírito Santo vem e diz: não ouça o diabo. Suas emoções foram pegas, não ouça. Você caiu, mas caiu no 10º andar. Você está no 10º andar. Você não está mais no térreo. Você está aprendendo a se segurar e a se encontrar e a ser um campeão aí. Por isso eu insisto em dizer: não permita que o seu estado emocional defina a sua condição espiritual. Porque o seu estado emocional oscila com as suas emoções. Sua condição espiritual não oscila com as emoções. Por quê? Porque não depende de você. Sua condição espiritual depende do que Cristo fez, e isso não muda. Por isso que é isso que te dá o direito de sair das emoções que te arrebentam para ir para esse lugar que te posiciona. Olhos vê o mundo caído a partir do mundo perfeito. Sua oração muda, seu movimento muda. Eu preciso deixar um ensino prático. Quando eu leio, eu sei o que está escrito. Quando eu medito, eu vejo o que Deus quer me mostrar com aquilo que está escrito. Senhor, eu vi que eu estava nu, tive medo e me escondi. Adão, quem mostrou para você? Não é quem falou. Quem te mostrou que você estava nu? A partir de que você está enxergando as coisas? Qual é a tua ótica sobre as coisas? Como que você está enxergando as coisas? Se você enxerga as coisas no mundo carnal, eu sempre gosto de falar sobre isso. O filho pródigo saiu daqui. Naquela parede ele ia dar um desejo de comer comida de porco, e ele ia voltar para o pai. O pai ficou na varanda e tantos outros com ele, olhando o filho pródigo saindo de casa. Cada quilômetro que ele andava, quem estava com o pai dizia: pai, ele está 1 quilômetro mais longe. E o filho pródigo andava mais 1 quilômetro, e eles diziam: pai, ele está 1 quilômetro mais longe. Para o pai, que sabia que ele ia dar lá naquela parede e ia voltar, cada quilômetro mais longe, o pai dizia: ele está 1 quilômetro mais perto. Porque uma coisa é como a gente enxerga, e outra coisa é como Deus vê. Sempre foi uma resposta de Deus na terra, quando podemos olhar as coisas como Deus vê. Eu preciso ter, irmãos, a gente com a queda, nosso olho espiritual, nosso olho tem uma tendência de ver o pior naquilo que Deus nos deu como melhor. Vou repetir isso: eu não posso olhar o pior no que Deus me deu como melhor. Vocês já pararam, irmãos, para perceber como a ceia funciona no meio da igreja ainda? Dentro de uma herança romana, a ceia, o pão da vida, foi transformado no pão da morte. Quando a gente chega na mesa da ceia, a gente já vai, porque se eu vou comer indignamente, eu posso adoecer e ficar até morrer. Não está escrito assim? Irmãos, estamos falando da ceia da mesma Bíblia, amém? Agora, por favor, Jesus não é o pão da morte, Ele é o pão da vida. A mesa da ceia não é a mesa dos aprovados.
A mesa da ceia é a mesa dos perdoados. Agora, se eu me relacionar erroneamente com a mesa, eu posso ficar enfermo, inclusive morrer. Irmãos, o que esse pão não pode fazer a nível de cura, se eu me relacionar corretamente com ele? A relação errada com a mesa está na maneira que eu enxergo a mesa. Me disseram e me fizeram enxergar que a mesa da ceia, eu tenho que chegar santo lá. E se eu chego santo, então eu posso comer. Mas Deus colocou o cordeiro para me santificar. A santificação vem depois da mesa, não antes. Porque até que você experimente o cordeiro, não tem santificação. A mesa da ceia não é a mesa dos aprovados, é a mesa dos perdoados. Por isso, quando nós ceamos, irmãos, é momento de cura, de libertação. É momento para ser curado. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, mesmo porque a Bíblia, quando fala sobre a ceia, ela não está se referindo a quem tem pecado e a quem não tem pecado. A Bíblia, quando Paulo reprova aquele tipo de ceia, Paulo estava dizendo: vocês estão fazendo a ceia de forma errada. Porque vocês, quando montam a mesa da ceia, alguns têm privilégio. Chega o primeiro, outros só pode chegar no fim. E quando chega já não tem mais comida. Irmãos, Paulo não estava repreendendo quem tinha pecado ou não pecado. Paulo estava repreendendo os que se sentiam o dono da mesa e decide quem pode chegar e quem não pode chegar. A ceia é o pão da vida, não é o pão da morte. Por isso que nós não podemos ter medo do acesso a Deus. O legado da queda é que quando aquele homem caiu, ele passou a ter medo de acessar Deus. Eu sei muito bem como funciona isso, porque o apóstolo João, ele escreve o seguinte: que o medo traz tormento, porque ele prevê castigo. E é isso mesmo, a gente tem medo, porque o medo, ele traz tormento, porque ele prevê um castigo. Foi isso que não deixou Adão voltar-se para Deus, porque o medo dele prevê um castigo. E funciona assim por quê? Porque a paz vem depois do castigo. Eu sei disso. Eu tive uma experiência muito forte com a Sarinha, né, Sarinha? Tu nem lembra disso, né? Teu pai está falando de outra coisa, né? Mas a Sarinha experimentou bastante vara quando era criança. E tinha situação que nós estávamos fora de casa, e quando ela passava de vez da medida, eu tinha que dizer: filha, agora não tem mais o que o pai te avisar. Quando chegar em casa, o pai vai ter que te corrigir com a vara. Pronto, irmão, não prestava mais ela. Quando nós chegávamos em casa, eu chegava em casa, eu queria tomar um banho, me ajeitar, mas ela sabia que eu ia corrigir ela com a vara, porque se eu dissesse que eu ia, eu corrigia. E ela ficava agoniada. Nós chegávamos na garagem, ela dizia: pai, o pai vai me corrigir, não vai? Como ela já sabia que eu ia corrigir, irmãos, ela queria ser corrigida com a vara. E eu chegava: não, pai, vai. Mas eu queria ir no quarto, eu precisava orar primeiro, pedir sabedoria para como comunicar as coisas. E ela ficava falando: pai, o pai não vai me corrigir com a vara, o pai vai tomar banho. Não, pai, me corrige antes. Ela ficava, irmãos, por quê? Porque a paz vem depois do castigo. E o medo, a queda de Adão nos trouxe medo de nos aproximar de Deus por causa do castigo. Aí você entende Isaías, quando Isaías escreve: o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Não tenha medo de se aproximar, porque o castigo já foi castigado nele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O medo traz tormento, porque prevê castigo. É por isso que está escrito em Hebreus: entrai com ousadia no Santo dos Santos. Irmãos, um dos homens que mais nos dá exemplo, essa capacidade que o pastor Luiz Hermino tem de acessar a Deus, entender a graça. E nós estamos debaixo desse manto, por isso temos compreendido algumas coisas. Por quê? Porque entrar
com ousadia no Santo dos Santos. O que é ousadia? Ousadia, irmãos, é uma coragem quase irreverente. Quem aqui tem mais de um filho? Você sabe o que eu vou falar. Se você tem mais de um filho, você já percebeu que tem filho que consegue arrancar mais coisas de vocês e não necessariamente ele é o mais obediente? Quantos sabem o que eu estou falando? É porque ele tem uma ousadia, é uma coragem quase irreverente. Na tradução da Bíblia em inglês fala uma coisa fantástica, diz assim: entrai sem coragem no novo e vivo caminho. Sabe o que é entrar sem coragem? Está escrito na Bíblia em inglês. Está dizendo assim, ó: coragem você precisa ter para entrar num lugar que requer medo. Ele está dizendo, aqui não requer medo, você não precisa de coragem para entrar, simplesmente entre. Agora, para você entender, entrar com ousadia no novo e vivo caminho, você tem que pensar como que se entrava ali no velho caminho. Porque no velho caminho, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos uma vez por ano. E ele tinha que matar um cordeiro pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Quando ele entrava depois, lá no Santo dos Santos, se Deus não aceitasse, Deus matava ele fulminado. Por isso que ele tinha, não somente por isso, mas ele tinha sinos na roupa dele. Enquanto ele trabalhava, enquanto ele se movimentava, o sino balançava. Ele sabia que ele estava vivo. Se o sino parasse de tocar, eles tinham entendido, ele morreu, Deus matou ele. Ninguém podia entrar para tirar o corpo, porque se entrasse, morria fulminado também. Só o sumo sacerdote podia entrar. Por isso ele entrava com uma corda amarrada aqui. Isso não é história, é Bíblia. Se ele morria, eles puxavam ele. Agora você imagina, irmãos, aquele homem, cada vez que ele saía do Santo dos Santos, sem ter sido fulminado, ele tinha um semestre de vida. No segundo semestre já vinha a noia, cara, daqui 6 meses eu tenho que entrar. Eu não sei se eu vou viver. Você imagina a pressão psicológica na mente desse homem. Os últimos 30 dias, a última semana, irmão. Eu acho que o sino não precisava nem movimentação, que ele já entrava. Pensa a pressão psicológica, porque ele não sabia se ele ia ser morto ou não. Quando Jesus expirou na cruz, diz, tudo está consumado. A Bíblia diz que nesse templo, nesse velho caminho, o véu que separava esse lugar, ele foi rasgado de alto a baixo, ou seja, de cima para baixo, uma obra do céu para a terra. Agora, nesse novo caminho que Jesus abriu pela sua carne, Ele está dizendo, pode entrar com confiança, você não vai morrer, eu já fui morto no seu lugar, entra. Ele já foi morto no meu lugar, eu posso entrar com confiança. Você não vai morrer. Por que você não vai morrer? Porque você precisa entender que em Adão você já nasceu morto. Quem não crê já está condenado. Só resta uma oportunidade para você, a de ser salvo. E a gente diz, se acontecer você vai morrer. Não, meu irmão, você já nasceu morto. Desde quando você entrou na dispensação da consciência. Mas aprove a Ele. Por isso eu não posso olhar para o mundo perfeito a partir do mundo caído. Eu preciso olhar para o mundo caído a partir do mundo perfeito. O Senhor quer mudar a nossa visão. Não é mudar, você já nasceu de novo, se é que nasceu. Se você não nasceu de novo, hoje é um dia para Deus abrir os seus olhos espirituais e ver o que Ele tem para a sua vida, para a sua história. A Belzinha e a Sara vinham falando hoje no carro. Nós estávamos vindo para o culto, paramos num semáforo. Veio um moço pedir dinheiro, a gente deu. Aí elas disseram, já dá para ver que ele tem relação com o crack, porque puxa aqui, e eles comentaram. Gente, para nós não existe um exemplo igual ao Júnior, nosso profeta aqui da casa, o pastor Júnior. Cara, ele foi internado 14 vezes. Vivia dentro de um muquifo de crack. Quem podia imaginar que dentro daquele homem podia estar se experimentando tanta coisa? Quem podia? Saulo, quando se converteu, toda a igreja não se aproximou dele, ninguém quis se aproximar dele.
Por quê? Porque eles diziam: esse cara é um assassino, esse cara é um assassino, mata crente. A igreja olhou ele como um assassino. Sabe como que o céu olhava para Paulo? O céu olhava para Paulo, sabe o que o céu via? O céu via 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Deus quer abrir a nossa visão. Fica de pé um pouquinho comigo, nós vamos orar. Nós vamos orar. Não confunda aprovação com aceitação. Deus não me aprova sempre, mas me aceita sempre. Às vezes a gente vai em alguns lugares e a gente ouve pastores dizer: pastor, aqui é difícil, o lugar aqui é difícil, o catolicismo aqui é muito forte, a idolatria aqui é muito forte. Por isso Deus te colocou aí. Por isso Deus te colocou aí. Deus te colocou porque você é uma esperança do céu ali. Mas o primeiro passo é você se enxergar como Deus se enxerga. Pergunte para mim: Juscelio, você se enxerga como Deus se enxerga? Não. Mas a visão é ampliada. Estamos no processo de ampliar a visão. Eu gostaria de orar com algumas pessoas, ou com todas, mas em especial, eu sinto no meu espírito que tem algumas pessoas que estão entendendo que hoje uma das barreiras para ela foi coisas que Deus lhe deu, Deus lhe ensinou, e agora está chamando você para uma nova realidade. E alguns se sentem até culpados de abrir mão disso. Eu gostaria de orar com vocês. Você está sendo desafiado por Deus. Deus está te chamando para coisas que parece que o gigante está lhe dizendo: não vai dar. O Senhor quer ampliar a nossa visão. Aleluia. Quando você lê Números 13, que diz assim: e disse o Senhor a Moisés: separai 12 homens que sejam espias, e que sejam isso, que sejam aquilo. Quando você lê Números 13, o que é que você pensa? Deus falou para Moisés levantar espias. Aí você vai lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 21. Moisés diz assim: disse o Senhor: entrai e possuí a terra, porque é vossa. Mas vocês me rodearam e me disseram: enviamos espias diante de nós para que espiem a terra. Eu achei boa a ideia de vocês, e por isso enviei 12 espias. Na realidade, irmãos, Deus estava mandando entrar e pegar a terra. Às vezes a nossa insegurança é que a gente às vezes tem dificuldade. A gente quer obedecer, mas vai obedecendo paulatinamente. Põe um pé, deu certo, aí põe um outro. E às vezes Deus manda a gente se jogar. Mas a gente, até para obedecer, a gente é cuidadoso. Se você for analisar biblicamente, Deus não mandou Moisés espiar a terra. Quem mandou foi o povo. Moisés ouviu as pessoas. É bom ouvir conselhos, mas por favor, não ouça alguém que está pior que você. Não ouça alguém que vai te jogar para trás, que te jogar para baixo. Não ouça alguém que dá conselhos baseados nas suas experiências negativas.
Ouça a palavra de Deus. Entra e possui a terra, porque é vossa. Pega. Amém? Você sabe o que vai acontecer em Campinas? Não sabe. Mas aqui dentro está gritando. Aqui dentro já sabe. Você sabe o que vai acontecer nos Estados Unidos? Não sabe, mas aí dentro está gritando. Tem uma convicção interna. Se você não vencer aqui dentro, você não vai vencer aqui fora. Você precisa vencer a doença aqui dentro. Amém? Porque eu posso ficar doente, eu posso fraquejar, eu posso ter nuances de incredulidade. Agora eu não posso permanecer nesse lugar. Amém, irmãos? O que o Juscelio está dizendo aqui, a palavra do Senhor está sendo muito pontual nessa noite. Bem no momento que nós estamos enviando missionários, enviando pessoas para outros ambientes novos. Bem no momento que 3 pessoas dessa casa, 3 famílias dessa casa estão indo. Isso é profético o que Deus está falando aqui, através da vida do pastor Juscelio. Está dizendo assim: se queremos entrar num novo ambiente, nós precisamos andar num nível diferente. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Mas coragem é fazer o que você tem medo. Senão não seria coragem. Seria uma coisa natural. Coragem é fazer o que se tem medo de fazer. Coragem é entrar em lugares que se tem medo de entrar. Aleluia. Então seja tu forte e corajoso. Não pasme e não te espantes. Aleluia. Porque eu sou contigo para te guardar aonde quer que andares. E aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu tenho te dado. Desde o rio Eufrates até o mar para o poente, esse será o vosso termo. Ou seja, no limite que eu estabelecer, você pode pisar porque é seu. Não invada limites que Deus não te deu. Mas se Deus te deu, pega porque é seu. Amém, irmãos? Amém? Então pega. A palavra tem uma promessa para você: milagre, cura. A palavra tem uma promessa. Deus não é mentiroso. Deus não mente. Smith Wigglesworth, ele orava pelos doentes assim: Senhor, cura este homem agora, ou então tu és mentiroso. Cara dura, né? Ou então tu estás mentindo. Um homem que ressuscitou 27 mortos no seu ministério. Ei, deixa eu te falar. A palavra não tem mais nada não tem nada que te desafia mais do que a palavra de Deus. Nada. E eu ando realmente nesse lugar que o Juscelio falou. Eu creio. Eu não tenho capacidade, não tenho dinheiro, não tenho sabedoria às vezes para fazer, mas eu creio. Se Deus me disser, ponto, já era. Eu creio. Eu só estou fazendo o que estou fazendo porque eu creio. E porque eu creio no que Deus disse, eu creio nas pessoas. Amém? Irmão, que palavra é essa? Pega essa palavra nessa noite. Amém? Pega essa palavra nessa noite. É sua essa palavra. Não aceite nada. Você vai ver poucas vezes Jesus orando pelos doentes. Jesus dizia: vai, a tua fé te curou. Ele nem botava a mão nas pessoas. Ele dizia: vai, a tua fé te curou. Ou então ele olhava e dizia: ser curado. Aleluia. Feche seus olhos e me deixe orar com você. Eu queria alguém cheio do Espírito Santo aqui, pelo menos 2, 3 mulheres. Pastoras, vem cá, por favor. Ora aqui com a Rose. Põe a mão nela para Jesus cura ela dessa enfermidade. Amém? Você crê? Aleluia. Rose, olha aqui para o pastor Luiz. Com Deus não se brinca. Amém? Deus quer você. Deus quer você. Você, como disse, foi dito aqui, você já foi perdoada.
amada, cuidada. Deus tem uma obra na sua vida. Amém? Então faça um voto com Deus hoje. Senhor, me cura, porque eu vou te servir, vou trabalhar para o Senhor, eu vou fazer a tua obra. Foi isso que eu fiz quando eu estava morrendo, há 23 anos atrás. Faça um voto com Deus agora, Jesus vai te curar. Amém, pastoras? Põe a mão nela aí. A Rose está doente, ela tem uma enfermidade que segundo a medicina não tem cura, mas Jesus vai curar ela agora. Você crê? Quem mais crê? Põe a mão aqui. Nós damos uma palavra de ordem a esse câncer e nós ordenamos que saia do intestino dela, saia da vida dela agora. Nós damos uma voz de comando: câncer, ei, saia da vida dela em nome de Jesus Cristo. Ela vai viver para contar as maravilhas do Senhor. Ela vai falar ela vai viver para criar os seus filhos, seus netos. Ela vai viver, viu, Satanás? Ela vai viver para criar seus filhos, seus netos. Ela vai contar as maravilhas do Senhor. Nós declaramos isso. Estende a mão sobre ela. Nós declaramos isso para a glória de Jesus. Nós declaramos cura sobre esse lugar. Declaramos a partir de agora: seus olhos serão como de águia. Você vai ver a presa longe. Receba aí a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Receba fogo, fogo de fé. Sobre as águas eu caminho, receba milagre, receba fogo. Receba uma fé abraâmica, uma fé que crê, uma fé que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O meu padrão de fé é Abraão, que sai da sua terra para uma terra que Deus vai mostrar. O meu padrão de fé é Abraão. Escute, Gênesis capítulo 11. O povo queria tocar a Deus por uma torre. No capítulo 12, Deus começa com Abraão para ensinar sobre a fé verdadeira. Se você não pode me tocar do seu jeito, eu vou te ensinar a me tocar por fé. O povo estava construindo uma torre para chegar no céu. Deus disse: não é desse jeito. Não é a partir de você, é a partir de mim. Não é a partir de você, é a partir de mim. No capítulo 12, Deus começa o plano a partir de Abraão. Eu declaro uma ousadia no seu espírito, uma coragem no seu espírito. A alma não vai suportar as suas decisões espirituais. Sua alma não vai suportar as suas decisões espirituais. Amém? Eu quero declarar na sua empresa: você vai ser ousado para fazer as coisas. Você vai ser intrépido. Se você tem uma palavra, pode botar o pé no rio. Se você tem uma palavra, nós declaramos isso sobre a sua vida, meu querido. Uma palavra de intrepidez, uma palavra que vai rasgar a sua alma. Sua alma não vai suportar, ela vai tentar roubar isso de você com sentimentos, mas em nome do Senhor Jesus, sobrepuja os seus afetos nessa noite, sobrepuja os seus sentimentos nessa noite, sobrepuja, vai para cima, mete o pé, vai para cima, entra, as portas do inferno não prevalecem. Sim, nós declaramos isso. Irmão, nós estávamos falando sobre isso hoje na mesa. Tem dia que eu acordo com dor de cabeça, cansado, com dor no corpo. Eu já saio botando a mão em mim mesmo. Em nome de Jesus, eu te repreendo, dor. Você não é minha. Esse corpo aqui não adora Satanás, ele adora Jesus. Então, diabo, você não. Eu vou botando a mão em tudo. Onde dói, eu vou botando a mão. Às vezes eu até preciso tomar um analgésico, mas eu posso ficar doente, mas eu não vou permanecer doente. Em nome de Jesus. Posso ficar doente porque peguei uma chuva, porque peguei sol, porque fiquei no ar-condicionado, porque comi uma coisa que me fez mal, porque dormi pouco, porque falei muito. Não importa, eu posso ficar, porque o meu corpo está desgastado. A idade vai desgastando o seu corpo, o seu organismo. Posso ter que fazer reposições de vitamina, reposições de hormônio. Ok, isso tudo eu faço, mas eu não vou permanecer doente. Eu vou para cima em nome de Jesus, porque eu creio no que está escrito.
Eu creio no que Ele disse. Eu creio, vou para cima. Às vezes eu acordo com dor e vou dormir com dor, mas no outro dia eu estou lá de novo. Em nome de Jesus, eu te repreendo, dor. Perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo. Você precisa continuar crendo. Amém, irmãos? Firme aí. Se Deus falou que é tua, não vou lá espiar a terra. Não precisa espiar não, vai. Vou lá ver a terra. Não precisa ver, vai. É sua. Vai, não deixa as evidências da alma roubar você. Bora pegar. Bora pegar o que é seu. Deixar de ser crente meia tigela. Bora. Pega o que é seu. É seu. Deus falou que é seu. Seu pai disse que é seu. Então é seu. Levante sua mão. Pai, nós declaramos que é nosso. A terra o Senhor deu aos filhos dos homens. É nossa. Pronto. Nós não vamos nos submeter aos cuidados do diabo. Nós não vamos nos submeter à dor. Nós não vamos nos submeter à frustração, ao medo, à incredulidade. Nós vamos acreditar no que o Senhor disse do nosso espírito. Amém? Amém? Você crê? Então aplaude ao Senhor bem forte.